Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, verso 9 ao verso 11. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Quem é apaixonado por Jesus aí? Amém? Você é apaixonado por Ele? Amém. Verso 9 ao verso 11 diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, e eu creio que tu tens algo mais a acrescentar ao nosso coração. Fale conosco e nos abençoe, Senhor. Senhor, conceda-me mais uma vez a oportunidade, Senhor, de ministrar a tua palavra. Sei que não sou digno disso, Senhor, mas o Senhor habita em nós, e é o Senhor quem nos usa, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem faz. Pai, abençoa o teu povo, Senhor, que haja, ó Deus, pelo menos um par de ouvidos para ouvir a tua voz, porque eu creio, Senhor, que através da tua palavra, vidas são transformadas pelo teu poder. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos. Amado, por que nós amamos Jesus? Nós amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Antes de você amá-lo, Ele te amou. Por que nós estamos aqui? Porque Ele nos amou primeiro. E com certeza, nós só amamos a quem nós conhecemos. Não é assim? A gente ama quem a gente conhece. Quem a gente não conhece, ele diz assim: não, aquela pessoa eu conheço, mas não amamos verdadeiramente, não é verdade? A verdade é essa. Nós amamos quem nós realmente conhecemos. Há muitas pessoas, irmãos, que eles admiram Jesus. E se você parar para pensar, é o nome mais pesquisado na internet, é o nome de Jesus. O que se pesquisa, o que há de polêmica em cima do nome de Jesus. Eu, antes de me converter, eu era retardado, né? É verdade, irmão. Olha, quem não tem Jesus é retardado. Você me desculpe, mas você só pode ser doido. Eu era doido, pastor. Eu acreditava, presta atenção, eu acreditava que Jesus era um ser espacial, que vivia numa nave espacial, na velocidade da luz, a 365 mil quilômetros por segundo. Para mim, ele era esse ser, um ser espacial, que estava em todos os lugares ao mesmo tempo, numa rapidez impressionante. Olha que coisa tremenda. Minha sogra sempre foi evangélica, e eu tentei fazer a cabeça dela nessa teoria maluca. Então, muitas pessoas, elas conhecem Jesus, admiram Jesus. Tem muita gente que admira Jesus, sabia? Muita gente o admira. Você vai conversar com qualquer pessoa aí fora, não falar de Jesus, a pessoa, não, cara bom, gente boa. Mas conhecer mesmo Jesus. E para conhecer Jesus, irmão, eu quero te dar uma notícia nessa manhã. É impossível. Conhecer a mente do Senhor é impossível. Nós vamos pirar se nós quisermos entender profundamente Jesus. Se tentar entendê-lo, meu irmão, vai ficar doido. Porque não dá para entender. A minha esposa, os irmãos sabem que ela só tem um olho, né, irmãos? E esse olho tem problema. A gente luta para ela não perder esse olho. Se você não sabe disso, fique sabendo essa manhã. A gente luta para ela não perder. Porque ela tem uma doença autoimune que atacou o olho dela. Bom,
Você imagina Jesus chegando para ela, falando assim: ô Kátia, eu vou fazer algo com você que vai ser algo excepcional. Aí ele pega a saliva, cospe no chão, faz um lodo e diz para ela: vou botar no teu olho. Você imagina, irmãos? O que você acha que ela diria se não conhecesse Jesus? Entenda bem. O que ela diria? Você está louco. Eu só tenho um olho. Você vai me dar uma infecção. Não é isso? É loucura mesmo tentar entender uma cabeça que cospe no chão, faz um lodo, uma lama, coloca no olho do cego e diz: agora lava o teu olho. Vai lá lavar o rosto. E agora? Estou vendo. É loucura, irmãos. Tentar entender isso, a gente fica maluco. E o que existe de pessoa doida querendo entender Jesus. E pesquisa para entender a mente dele. Agora há pouco tempo saiu, eu vi num programa da televisão, eles cavaram um buraco imenso para achar um pedaço de pau, um pedaço de madeira, e disseram: isso aqui é a cruz de Jesus. É a cruz. Foi aqui que ele foi. É uma loucura, as pessoas pesquisam coisas que não têm lógica. 1 Coríntios 1, preste atenção o que o Senhor diz acerca disso, irmãos. 1 Coríntios capítulo 1, no verso 18 ao 25, certamente a palavra da cruz é o que, irmãos? É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o que? É poder de Deus. Aleluia. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Vai entender isso, irmãos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, quem foi chamado, diga amém. Tanto judeus como grego pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É loucura tentar entender, irmãos. Quantos estudiosos e sábios tentam entender Jesus pela lógica? Você quer entender Jesus, irmão? Sai da lógica. Sai da lógica. A gente começa a entender. A gente começa a entender quando a gente sai da lógica. Ele passa 4 dias em uma viagem. 2 dias viajando, ele recebe uma notícia: seu amigo Lázaro está enfermo. Ah, tá bom, tudo bem. Mais 2 dias depois, qual foi a notícia? Seu amigo Lázaro morreu. Ah, morreu? Chá comigo. Vocês vão ver o que é a manifestação da glória de Deus. Chega ele diante do túmulo, manda retirar uma pedra e fala o nome do morto. Por quê, irmãos? Porque se ele diz morto sai, ia ser uma loucura. O que ia sair de morto? Porque ele tem poder para isso. A palavra dele é poderosa. Lázaro, sai para fora. 4 dias morto. Pergunta o teu irmão: dá para entender isso? Você consegue entender isso com a mente humana? Não dá para entender. Mas também eu quero te dar um recado nesta manhã: ele não faz força nenhuma para ser entendido, ele quer ser aceito. Você quer entender? Faz força nenhuma. Entender Jesus, a mente dele, querido, é tremendo. Ele, ao olhar o homem, o verbo ele se faz carne. Porque olha para o homem e vê que o homem, ele não
conseguiu ser humano como deveria ser humano. E aí ele se humaniza para mostrar para mim e para você e nos ensinar o que é ser gente, como gente deve ser. E ele nos ensinou na prática, irmãos. E os homens que se coisificaram e perderam totalmente o sentido, hoje nós temos um exemplo a ser seguido. E esse exemplo é Jesus. É um exemplo de gente. Dá para entender? O Verbo se fez carne para nos ensinar a ser gente, irmãos. E nós o transformamos em uma religião. E ele não veio para fundar nenhuma religião, ele não veio para ser líder religioso, e nós o transformamos em uma religião. Ele veio ao mundo e a partir daí inventaram religiões com seus dogmas, aonde se escravizam pessoas. E ele não veio para isso. A gente vê religiões cheias de preceitos. Ó, se você cortou o cabelo, minha irmã, tu cortou o cabelo, tu está no inferno. Está no inferno. Cheio de dogmas, é um presídio. Ele não veio para isso, meu irmão. Uma religião cheia de causas e efeitos. Eu faço, ele me abençoa. Se eu não faço, ele me maltrata. A despeito disso, você vê no dia da Páscoa, as pessoas se martirizando, pegando chicote, dando chicotada no corpo e tal, e se arrebentando todo por causa de que é uma religião. Com essa religiosidade, nós chegamos à conclusão, irmãos, que nós não entendemos nada. O que nós entendemos de Jesus? Nada. Uma mulher é pega em adultério, prestes a ser apedrejada. O Senhor Jesus estava ali. Ele olha para aqueles homens e dizem: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Opa, peraí. Essa mulher foi pega em adultério. Talvez o pecado daqueles homens também estava embutido naquela mulher. Então eu não vou apedrejá-la, porque para tacar a pedra nela eu tenho que me apedrejar primeiro. Eles foram saindo. E o que Jesus diz? Onde estão os seus acusadores? Se foram. Ah, é? Eu te perdoo. Fala para o teu irmão, é simples assim. Vá e não peques mais. Por isso que eu falei uma vez na mensagem, eu vou repetir sem medo nenhum de errar. Jesus não é evangélico, irmãos. Porque se ele fosse evangélico, ele colocaria aquela mulher na frente da igreja. Irmãos, ela pecou. Ela foi pega em adultério. O que nós vamos fazer? Ah, não. 1 ano sem tomar ceia. Não. 1 ano sem ceia. Nem seu dízimo eu quero receber, porque seu dízimo é maldito. Graças a Deus que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não tem compromisso nenhum com religião. Ele não veio fundar uma religião, que religião é coisa da nossa cabeça. Sabe que nós estamos aqui? Porque nós não podemos entender nada. Você não precisa entender nada, basta aceitá-lo. Eu aceito como Ele é. Eu não vi a cruz, eu não vi os cravos, eu não vi nada, eu não vi nenhuma gota de sangue sendo jorrada, mas eu creio. Você crê? Nós cremos naquilo que nós não vemos, e nós cremos. Basta crer, irmãos, basta crer. Aí fica uma polêmica, os cravos foi na mão, não foi na mão, se fosse na mão tinha rasgado. O que me interessa saber isso, irmão? Eu sei que ele foi para a cruz, eu sei que ele morreu, eu sei que ele derramou o sangue dele, eu sei que ao 3º dia ele ressuscitou, eu sei que ele está vivo, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e vai buscar uma igreja para morar com o Senhor no céu. Isso eu sei. Como é que eu vou entender isso? Eu não tenho que entender, eu tenho que aceitá-lo, porque Jesus é ilógico. Ele foge da nossa lógica, irmãos. Toda promessa que se faz a Deus, você pode perceber, é seguida de dor. Como se o nosso Deus, Ele tivesse prazer na dor. Eu não sei de onde tiraram essa ideia.
Não, eu vou subir a escadaria da Penha. Eu vou botar uma cruz de 2 metros de altura. A cruz tem que ser pesada do meu peso, porque tem que doer no meu joelho. Como se Deus fosse masoquista, irmãos. Não, você tem que se moer toda, aí vai lá e toma-lhe chicotada no lombo. E pega um pedaço de tronco imenso. A gente vê isso, cada loucura, irmãos. Vê um pedaço de tronco imenso, o camarada carrega aquele tronco e tal, e tudo sangrando o ombro, mas eu tenho que fazer o sacrifício. Você não precisa fazer sacrifício, basta aceitar o sacrifício que ele fez. O que eu preciso para herdar a vida eterna? Eu aceito o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por mim. Foi por minha causa, que foi por sua causa que ele derramou o sangue precioso, o carmesim, na cruz do Calvário. E isso é o suficiente para nós estarmos aqui. É entender isso, é você aceitar isso na sua vida. Mas a gente coloca um monte de dogmas. Aí eu ouço o que eu canso de ouvir. Não, eu não posso ir para a igreja agora não, porque eu estou cheio de problema. Eu não posso ir para a igreja agora não, porque eu ainda sou viciado. Eu não posso ir para a igreja agora não, porque eu ainda fumo. Querido, em nome de Jesus. No mundo, você vai continuar fumando. Não só uma carteira, mas 2, 3, 4 carteiras de cigarro por dia. No mundo, você vai continuar se prostituindo. Ah, então como é que eu faço? Venha para Jesus. Mas o que eu tenho que fazer? Aceita. Fala para o teu irmão, você só tem que aceitar. Só aceitar, mais nada. Aceita o que ele fez por você, porque foi por você e foi por amor. E esse amor não dá para entender. Eu vou querer entender esse amor? Ele olha para mim, me chama de menina dos olhos, eu quero entender isso. Como eu vou entender? Como é que você vai entender, querido, que ele está preparando uma noiva e nós somos a noiva de Cristo? Como entender que eu e você iremos morar com ele no céu? Quem erra, diga amém. Dá para entender? O que as práticas religiosas deixam claro, querido, é que nós não entendemos nada. Nosso Jesus, ele sai totalmente da lógica humana. E eu fico pensando num Jesus simples. Um Jesus que... carpinteiro. Quem é Jesus? É aquele filho do seu Zé lá e da dona Maria. Mas quem é seu Zé? É aquele carpinteiro lá. Ah, é esse que é Jesus, é? Aí a gente começa a pensar, como é que pode Jesus, filho da dona Maria, filho do seu Zé carpinteiro, mudar a história do universo? Como é que pode? A história da humanidade foi mudada a partir de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ele marcou época antes dele e depois dele. AC e DC. Quem foi o filho do seu Zé e da dona Maria? Nasceu aonde? Nasceu na cidade de Nazaré. Que isso, rapaz? Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? João capítulo 1. Meu irmão, aceite que ele é o Cristo e que ele te ama. Não tenta entender esse amor não, você não vai entender nunca, meu irmão. João capítulo 1. Vamos ler o verso 43. E o verso 46 diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, quem? O Nazareno, filho do seu Zé. Ele, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré
pode sair alguma coisa boa. Respondeu Filipe: vem e vê. Foi lá que ele nasceu, Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Irmãos, Alexandre o Grande, ele conquistou quase toda a terra e pouco se fala nele. Napoleão Bonaparte, entre muitos outros, e pouco se fala. Mas quem dividiu a história foi o Jesus simples, filho do seu Zé e da Dona Maria. Sabe quem é que dividiu a história? É aquele que a gente tenta entender com a nossa mente, que é desse tamanho, irmãos. A gente quer entender. Como é que pode isso? Não vai entender nunca. Humanamente falando, nós poderíamos considerar Moisés maior do que ele. Estou lhe falando humanamente. Humanamente falando, irmão, nós poderíamos considerar Abraão, Davi, Paulo. Olhando a história, poderíamos considerar. Eu fico pensando qual teria sido o marketing que ele usou. Qual teria sido o marketing? Qual foi a empresa de marketing que ele usou, irmãos, na época, para colocar na cabeça daquele povo, colocar na cabeça do povo que ele ressuscitou, e isso perdura até hoje? Fala, o termo é pela fé, querido. É pela fé. Tudo isso que nós conhecemos na sua palavra é pela fé. Se você percebeu, o túmulo de Buda tem peregrinação para lá. O túmulo de Kardec tem peregrinação para lá e os ossinhos dele estão lá. Maomé, os ossinhos. Mas Jesus, o túmulo dele está vazio. Você chega lá e diz: olha, o túmulo está vazio. Por quê? Porque ele ressuscitou. E tem peregrinação para lá. Ah, querido. Nós temos que abrir mão de toda a nossa razão humana, querido, para acreditar em Jesus. Por isso que eu não discuto com a pessoa que diz: eu não acredito nisso, porque é loucura mesmo, irmãos. Então o homem vem com uma varinha, chega num grande mar e toca naquele mar, o mar se abre, o povo passa com o pé enxuto. Se alguém disser para mim: eu não acredito, irmão, você não está errado não, porque isso é loucura mesmo. Você não está errado não. Porque ainda não foi gerado fé no teu coração suficiente para você crer que o mar se abriu literalmente. Não foi gerado fé suficiente no teu coração para crer que um homem tem poder para ressuscitar um outro de 4 dias morto. Todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, e ele tem o poder sobre a morte, meu irmão. Como eu vou entender isso? Nós temos que abrir mão da nossa razão humana para aceitar e para acreditar em Jesus. Não tente entender ele humanamente, irmãos. A relação com Jesus é crer. É o único negócio que você investe sem saber o que vai receber. Eu vou investir um dinheiro e sei o que eu vou receber. Com Jesus é assim: vem para mim. O que eu vou receber? Meu irmão, não te interessa, vem comigo. Você crê nisso? Crê que eu sou o Cristo? Então vem comigo. Não tem negócio. Ou você segue, ou você crê, investe tudo nele, ou então, querido, você está fora do plano. Fora do plano. Negócio com Jesus é assim. Mateus, venha. Já pensou se ele questionar? Não, peraí, senhor, eu sou cobrador de impostos, eu estou aqui trabalhando, eu estou na minha coletoria, como é que eu vou, o que eu vou viver de quê? Não interessa, irmão, venha. Com Jesus é assim. Negócio com Jesus é assim. Você vem, você investe a tua vida nele, e ele te dá uma vida que você nunca teve. Nunca. Se você pega essa sua vida que você tem, querido, coloca nas mãos do Senhor, ele vai te entregar uma vida eterna. Nunca. Nenhum líder religioso tem esse poder. Nenhum. Ele tem poder sobre a vida e a morte. Como é que eu vou entender isso? Quando nós resolvemos crer, querido, as coisas começam a acontecer, porque Hebreus 11:6, o que diz?
Hebreus 11:6. Você tem aí, Zé? Bota aí, por favor, que eu estou com preguiça. De fato, sem fé é o que, irmãos? O que é impossível? Diga para mim, irmão. O que é impossível? Impossível é algo que não tem nenhuma possibilidade, amém? Impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ponto final. Não, eu quero entender. E que se torna galardoador dos que o buscam. Peraí, eu quero entender isso aqui. Querido, você não tem que entender nada. Ou você crê nisso, ou você está fora. Eu não tenho que tentar entender isso. Depois que nós pagamos com a fé, querido, as coisas acontecem. A única coisa que Ele quer de você e de mim é fé. Nós precisamos crer. Quem quer andar pela lógica, irmãos, não vai entender nada. Jesus, ele falou por parábolas para confundir os sábios. O grande projeto de Jesus é alcançar aqueles que são humildes, aqueles que não têm imagem, e a gente quer entender isso pela lógica. Quando a gente é sequestrado pela nossa imagem, querido, a gente não é humilde como o Senhor gostaria que fôssemos. Há pessoas que são sequestradas pela imagem. Por que não vêm para Cristo? Não, porque o que vão pensar de mim? Com todo esse teu perfumezinho cheiroso, com toda a tua empresa, teu dinheiro, tua intelectualidade, sem Jesus tu vai arder no inferno, meu irmão. Com toda essa tua imagem, arde no inferno. Porque Ele diz: eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida. Fora do Senhor não há vida fora do Senhor. Pense nisso, meu irmão. Aos olhos humanos existem coisas que não têm muita lógica. Veja o que está escrito em Mateus, no capítulo 11. A gente quer entender Jesus pela ótica humana. Verso 25 ao verso 27, a palavra do Senhor, ela diz assim: porque aquele tempo exclamou Jesus: graça te dou, ó Pai do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Não dá para entender. Nós que somos os pequeninos diante do Senhor, você tem muito mais sabedoria do que muitos intelectuais, muitos cabeções que tem por aí, irmãos. Porque você conhece a verdade que está embutida na palavra do Senhor. E essa verdade aqui, ela não é entendida pelo intelecto, e sim pelo Espírito Santo que habita em você. Por que eu preciso do Espírito Santo? Porque eu preciso ter a revelação dessa palavra na minha vida. E essa palavra é revelada pelo Espírito, não pelo intelecto. Não tenta entender essa palavra pela lógica, você não vai entender nunca. Essa palavra, ela sai da lógica. Você já viu um prego flutuar? Já viu? Prego flutuar, bota dentro do copo e prego flutua. Já viu, pastor? Nunca vai ver. Mas quem já leu na Bíblia que o machado flutuou? Você já leu? Fala para o teu irmão, é porque ele sai da lógica mesmo. Vamos tentar entender isso aqui, vamos raciocinar, vamos calcular. Física quântica, física e matemática e... Não vai entender, irmão. Você vai pirar. Jesus, ele curou, ele ressuscitou morto, ele acalmou o mar, ele expulsou demônios, e agora o Senhor morre e ressuscita. Para que ele morreu e ressuscitou? Para nos dar vida e vida em abundância. Mas eu quero entender isso intelectualmente. Não vai entender. Você precisa aceitar e receber a vida que Ele tem para você. Porque a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 ao 57, olha que coisa tremenda, irmãos. Você vai ver que milagre é esse. Capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 ao 57, anota isso aí.
E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, você vai querer entender isso. Como entender isso humanamente? Preste atenção. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra do Senhor que está escrito: tragada foi quem? A morte, pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos que tomar só posse dessa palavra, irmãos. Tragada foi a morte. Portanto, queridos, eu posso garantir a você, ao ressuscitar, Jesus matou a morte. Por isso Paulo teve essa moral para escrever isso aqui. Onde está a morte? Onde está? Onde está o teu aguilhão? Onde é que está a tua força, morte? Porque o meu Senhor te venceu na cruz do Calvário. Ao ressuscitar, ele vence a morte. Aquele que está em Cristo não morrerá, viverá eternamente. Eu não tenho que entender, eu tenho que aceitar. Se eu aceito esse plano, querido, porque se eu aceito, eu procuro andar nos preceitos, eu procuro não sair do caminho. Mas se eu quiser entender, eu vou buscar outros caminhos para entender. Por isso há uma confusão mental, uma confusão de religiões, porque querem entender pela ótica humana. Não é pela ótica humana, você não vai entender. Eu tenho que aceitar isso daqui. Ele tragou a morte, morreu com a ressurreição. Jesus ressuscitou, ele matou a morte. Por isso nós temos vida, e vida em abundância. Nós temos vida em Cristo Jesus. Paulo entendeu isso, querido, que depois de Jesus não existe mais morte. Ah, pastor, mas aí fulano morreu. Não, querido. Ele vive eternamente com Cristo. Se é do Senhor Jesus, se tem a vida pautada no Senhor, ele não morre, ele vive eternamente. Ou crê ou não crê. E lá no verso 50 ao 53, olha o que diz: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos quem? Todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Verso 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Pergunte ao teu irmão: você crê nisso? Você crê ou quer entender? Crê ou quer entender? Senhor, eu quero entender. Por que esses homens falam mais línguas estranhas? O cara quer entender. O cara quer entender. Por que o cara chega, rapaz, está orando, aí ele fala uma língua que... É estranho isso. É loucura mesmo, irmãos. Você só vai entender isso no Espírito. Aleluia. Se você quer ser revestido, você precisa crer. Isso é um direito teu. Fala para o teu irmão: querido, isso é um direito teu como igreja de Cristo Jesus. O batismo do Espírito Santo é um direito seu. A igreja do Senhor. Eu estou falando para a igreja, irmãos. Eu estou falando para servos. Eu estou falando para salvos, para lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu não estou falando para bode, eu estou falando para a ovelha do Senhor Jesus. Você tem esse direito, meu irmão. Aleluia. Depois do filho do seu Zé e da dona Maria, que nós não morremos mais. A morte não nos causa mais pavor. A morte é uma porta de passagem, querido, para o encontro com o Senhor. Sabe quem é Jesus? Que está escrito em Mateus, no capítulo 25.
verso 31 ao 34. Senhor, para o relógio. Oh, Jesus. Tentaram acertar um sapato na ministra, lá, sei lá quem. Irmão, se eu estiver te perturbando, está com o sapato, irmão, eu vou entender. Capítulo 25, verso 31 ao 34, o que diz essa palavra, irmãos? Está escrito aí, olha. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Estou pregando para ovelha nessa manhã, irmãos. E porá as ovelhas à sua direita. Quem vai para a direita, diga amém. Mas os cabritos vai para a esquerda. Quem é cabrito, diga amém. Graças a Deus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Querido, esse é o Senhor. Ele vai dizer para mim e para você: vinde, benditos de meu Pai, vinde. Como é que eu vou entender isso, irmãos? Como eu vou entender isso? Eu sou um homem que eu erro. Você é uma pessoa que erra. Nós erramos no pensamento, nós erramos nas nossas palavras, nós erramos em atitude, erramos em gesto, erramos nos nossos julgamentos, e nós queremos entender a mente de Cristo. Como é que nós vamos entender isso? Ou eu aceito que ele vem buscar a igreja e eu estou embutido nisso daí, ou eu tenho que sair fora, querido, e pegar uma praia agora que está calor. Eu tenho que crer nisso. Eu só preciso crer nessa palavra. Pensa comigo, meu irmão, se fosse você, se você fosse Jesus e tivesse ressuscitado, a quem você procuraria primeiro? Pense comigo. Você é Jesus e ressuscitou. Repita comigo: mamãe. Pode repetir: mamãe. Claro. Você morre e ressuscita. Você vai procurar quem? A sua mãe, para dizer: mãe, fica tranquila, ressuscitei. Fica tranquila, mamãe, eu estou vivo. Ou talvez você iria procurar os apóstolos, que eles estavam órfãos. Iria procurar aqueles que estiveram contigo durante toda a sua jornada. Nós procuraríamos certamente os apóstolos, porque ao lado de Jesus eles tinham segurança, eles estavam seguros com o Senhor. Mais uma vez ele sai da lógica, ele quebra completamente o protocolo, irmãos. E aí, tem psicólogo aqui, não tem? A psicologia não explica isso, irmão. A psicanálise não vai explicar. A psiquiatria não vai explicar. Porque pela lógica teria que seguir, teria que ir à família primeiro. Não, isso é a lógica. Olha, vai procurar a sua família. Assim o psicólogo orientaria. Você ressuscitou, deixou sua mãe lá chorando? Vai lá. Deixou sua esposa em casa chorando? Vai até ela. O que fez Jesus, irmãos? Aí eu vou para o texto que nós lemos. Marcos, no capítulo 16. Vê se isso tem lógica, irmãos. Veja se isso tem lógica. Havendo ele ressuscitado, verso 9. De manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro quem? Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Embora o que ele fez tivesse sentido, irmãos, não tinha muita lógica. O currículo dessa mulher deveria ser fantástico. Que era Maria Madalena? Não, era aquela irmã do coquinho, da oração, a irmã firme, rapaz. A irmã que quando abre a boca, ripa na tulipa, ripa. Pronto, a irmã é poderosa, a irmã era profetisa, é a profetisa da igreja. Quem era essa mulher? Não, ela era uma missionária. A mulher era missionária. Ganhou muitas almas para o reino. Não, irmãos. Ela não era nenhuma mulher de oração. Não era nenhuma mulher do sapatinho de fogo, não tinha coquinho, não tinha saia lá no calcanhar. Não era assim essa mulher. Quem era essa mulher? Capítulo 8 de Lucas, verso 1 e 2. Aconteceu depois disso,
que andava Jesus na cidade de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito, o que, irmãos? O que está escrito na sua Bíblia? Espírito e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram o quê? Esse era o currículo dela. Tem lógica? Esse era o currículo dessa mulher. Uma mulher na qual o Senhor expelira 7 demônios. Sabe por que o Senhor fez isso, irmãos? Porque o Senhor, Ele olha para mim e olha para você diferente do que essa pessoa que está ao seu lado te olha. Ele olha diferente. Que sensibilidade tem o nosso Senhor. Se nós fôssemos Jesus, certamente iríamos procurar os mais íntimos, irmãos. Jesus poderia ter procurado primeiro a mãe, mas ele não foi. E eu fico pensando quais são as pessoas que Jesus se revela e tem prazer em se revelar. Jesus, ele se revela para alguém cuja vida só pode ser aceita pela graça. Essa mulher só poderia ter sido aceita pela graça. Se essa mulher fosse da nossa igreja, talvez ela não faria parte de nenhum ministério. Nenhum. Talvez ela estaria sendo estigmatizada, deixada de lado. Talvez alguém olharia nos olhos dela e diria: você aqui? Ou talvez alguns diriam assim: olha, não fica do lado dessa mulher não, porque essa mulher é aquela que os demônios gostam. Os demônios gostam dela. Não seria chamado para nenhum ciclo de oração. Imagina nas igrejas, quem é essa mulher? Aquela que os demônios gostam dela, rapaz. Não dá nenhum cargo para ela não, porque essa mulher é endemoniada. Ela ficaria estigmatizada. Tem igrejas, irmãos, que usam a expulsão de demônio como marketing. Como é teu nome? De onde veio? Quem é você? O que você quer? Parece que o cara é bestado, que não sabe que ele veio para roubar, matar e destruir. Aí tem que fazer entrevista com o demônio. Porque aquele que está entrevistando é mais bestado do que aquele que é endemoniado. Porque ele não sabe que ele veio roubar, matar e destruir. Eu preciso entrevistar o demônio para saber que ele veio para roubar, matar e destruir? Você precisa fazer isso? O demônio tem que ser expulso pelo nome de Jesus. Sai em nome de Jesus e ponto final. Mas o que acontece? Não, vamos entrevistá-lo, porque isso dá marketing àquele que está expulsando o demônio. E aí ele fica conhecido como o pregador que expulsa demônio. Quem é você? De onde você veio? Aí depois a igreja toda grita: sai! Aí o demônio sai. E diz: quem é que vai pregar hoje? É o pastor Alexandre que expulsa demônio. A igreja lota. Por quê? Porque expulsa demônio. É o pastor Paulo, aquele que expulsa demônio. Isso dá marketing ao pregador. Mas Jesus não fez questão disso, irmãos. Expulsou os demônios daquela mulher. A quem ele se revela, irmãos? A quem Jesus se revela? Amados, a verdadeira fé não precisa ver nada. A gente não precisa ver nenhuma expulsão de demônio aqui para crer que Jesus é poderoso. Ele tem poder para expulsar demônio, ele tem poder para curar enfermos, sabia, Davi? Curar enfermo. Está na beira da morte, o médico já está dando atestado de óbito, o camarada ressuscita. É ou não o poder de Deus? Sim ou não? Deus tem ou não tem esse poder? Aí a medicina quer entender, não vai entender, porque isso é a lógica humana é assim, eu quero entender, mas Jesus é ilógico. Ele sai da lógica humana, irmãos. Então se prepare em nome de Jesus, porque o Senhor vai te surpreender com coisas ilógicas. Se prepara, meu irmão, minha irmã, porque o nosso Jesus, ele sai da lógica. Ele é Deus, o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Sabe para quem que interessa o teu passado, irmãos? O nosso passado só interessa para os outros jogar a nossa cara. Para o Senhor não interessava mais o passado daquela mulher. Aquela mulher agora era a nova criatura em Cristo Jesus.
Não interessava mais. Os demônios foram expulsos, ponto final, é uma nova criatura. Mesmo sendo usada pelo Senhor, querido, como ela foi, certamente alguns jogariam o passado dela na cara. Certamente isso aconteceria, digo isso sem tirar nenhuma vírgula. Alguns jogariam na cara, como joga na cara de muita gente. Ah, você lembra? Olha, tu não foi fácil não, hein? Quem foi ex aí? Levanta a mão. Eu fui ex. Fui ex-macumbeiro. Fui ex-espírita. Quem foi ex-71 aí? Levanta a mão. Levanta aí a mão aí. Eu ex-71? Eu também fui ex-71. Quem foi ex-enrolão? Foi ex-enrolão? Isso. Agora só levanta a mão aqueles que são excelentes. Você não é excelente não, querido? Explica uma coisa. Jesus está preparando uma igreja e a noiva dele. É a noiva. Quem é a noiva de Cristo? Levanta a mão. Agora você levantou, né? Quem é excelente? Levanta a mão. Isso, meu irmão. Você acha que o Senhor vai casar com alguém que não é excelente? Não, vou casar com qualquer uma. Eu vou pegar aqui, eu vou lá na Vila Mimosa, vou pegar lá na Vila Mimosa a minha noiva. Em Cristo Jesus, meu irmão, você é excelente. Sou excelente em Cristo Jesus. Ah, mas não vale nada isso. Você pode julgar assim. Eu fico com aquilo que Deus pensa de mim, não o que você pensa. Eu fico com o pensamento do Senhor. O que ele pensa a meu respeito? Ele olha para mim e me chama de menina dos olhos. E aí a mente humana quer entender isso. Pensa, minha irmã, como é que nós vamos entender isso com a mente humana? Como a psicologia vai entender isso? Como? Não tem como. Olha, irmão, você é menina dos olhos do Senhor, querido. Você é menina dos olhos do Senhor. O Senhor é apaixonado por você. E eu não entendo e não vou entender nunca. Mas não quero fazer força para entender. Eu aceito do jeito que Ele é. Você precisa aceitá-lo do jeito que Ele é. Pensa nisso, meu irmão. Nós temos dificuldade de aceitar as pessoas, porque nós estamos presos ao passado delas. Por isso que a gente tem dificuldade de aceitar as pessoas. Eu tinha tanta coisa para falar, irmãos, mas o tempo realmente é muito curto. Por amor, o Senhor esquece o nosso passado. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos pecaram e destituídos foram da graça, da glória de Deus. O perdão de Deus não é por mérito humano, irmãos. É por graça. Nós estamos aqui pela graça. Eu só preciso entender isso. Olhando Efésios 2, 8 e 9. O que diz a palavra do Senhor aí? Você está com a sua Bíblia aí? Fala para o teu irmão isso, ó. Isso aqui a gente tem que ler para a gente e ler para quem está do lado. Porque pela graça, fala para o teu irmão, pela graça, você é salvo, meu irmão. Mediante a fé. Pode falar para o teu irmão, mediante a fé. E isso não vem de você não. É dom de Deus. E também não vem das suas obras, para que você não se glorie. Eu só preciso entender isso, pastor. Basta entender isso, meu irmão. Eu não tenho que entender mais nada. Eu sou salvo pela graça. Isso não vem de mim. Isso é dom de Deus. O que será que o Senhor prometeu, querido, para aqueles a quem Ele se revela? O Senhor prometeu experiência profunda com Ele. Eu quero estar já no final da mensagem. Nezinho, eu quero estar no final da mensagem. Marcos capítulo 16. Veja o que o Senhor fala para mim e para você, meu irmão. Verso 17 e 18, eu já estou terminando. Estes sinais hão de acompanhar quem, irmão? Aos que creem. Em meu nome expelirão demônios. Bota uma vírgula aí. O Senhor expulsou 7 demônios daquela mulher. E agora ela estava pronta para expulsar demônios. Você entende isso com a mente humana? O Senhor está dizendo para ela, para mim e para você:
Ela está incluída nesse pacote. Estes sinais onde acompanham os que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. Você pode dar glória a Deus por isso? Falarão novas línguas. O que mais que ele fala, irmãos? Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, serão curados. O que ele promete para nós, querido? Essas experiências profundas com ele. Agora aquela mulher tinha poder para expulsar os demônios no nome do Senhor Jesus. O que era a cadeia para ela, querido? Agora ela domina a cadeia. Pense nisso. Falarão novas línguas. Essa língua que se fala na igreja é uma língua fácil de falar, querido. Não é difícil. Difícil é falar a língua do filho do seu Zé e da dona Maria. Difícil é falar a língua do amor. Difícil é falar a língua em que ele olha para mim e para você e diz assim: do teu pecado eu não me lembro mais. Difícil é falar essa língua. Difícil é falar a língua do irmão que está ao seu lado, que muitas vezes chora de dor e a gente não interpreta essa língua. Essa língua é difícil. A língua do amor é difícil. Por isso nós não vamos entender nunca o amor de Deus. Você quer entender o amor de Deus, querido? Nós queremos a língua dos anjos e não sabemos nem nos comunicar como convém se comunicar. Se você não for abençoar a todos, querido, é melhor você ficar calado. Você precisa abençoar a pessoa que dá o salário. Essa é a linguagem correta. Essa é a linguagem do amor. E a gente só consegue valorizar o ser humano quem teve uma experiência com o Senhor Jesus. Aí você valoriza o ser humano. Verso 19 e 20 diz assim: de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por intermédio de sinais que se seguiam. A presença do nosso Deus, ela enche o céu e enche a terra, querido. Se você quer mudar a sua vida, eu te dou um conselho: se levante hoje. Não tente entender Jesus. Temos apenas que aceitá-lo. Aceitar tudo o que ele fez. Aceitar o Senhor Jesus por tudo que ele fez por nós. Eu fico pensando em algo. Para Deus, querido, o ser humano, ele não perde o valor, sabia? Preste atenção aqui, irmão. Se desliga lá, por favor, em nome de Jesus. Esquece que está lá fora. O mais importante está aqui dentro. Quantos querem essa nota aqui? Você quer? Quantos querem? Ninguém quer, você não gosta de dinheiro. Você quer? Você quer, né, pastor? Espera aí, só um santinho, pastor. Só um minutinho. Você ainda quer? Quer mesmo? Você quer essa nota? Amassada, pisada, moída, continua tendo o mesmo valor. Assim é a tua vida para o Senhor. Amassado, moído, as pessoas te desprezando, não te valorizando, e o Senhor olha para você e diz: eu te quero assim. Você tem valor. Como é que eu vou entender esse amor? Vamos louvar o Senhor. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Que mesmo sendo pisado, maltratado, humilhado,
mesmo você tendo vendido o teu corpo. Essa mulher, ela vendia o corpo dela, ela usava o corpo dela, e o Senhor olha para ela com olhos de misericórdia. Eu quero te convidar nessa manhã, querido, a se quebrantar na presença desse Senhor que você não precisa entender, você só tem que aceitá-lo. Se quebrante diante dele nessa manhã. Se você quiser, pastor, eu preciso de algo, eu preciso estar mais na presença do Senhor. Quero te convidar, vem aqui à frente, vem orar aqui à frente, vem louvar aqui na frente. Faça desse altar aqui como se fossem os pés do Senhor, querido, os pés do Senhor. E nos pés dele, humilhe-se diante da presença do Senhor. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero ser transformado, Pai. Senhor, eu não quero, Senhor, eu depois dessa palavra, Senhor, eu não preciso te entender mais. Eu só quero aceitar os teus planos. Eu só quero aceitar os teus projetos. Você só tem que aceitar, irmão. Faça desse louvor a tua oração ao Senhor. Se você quiser, sai do teu lugar mesmo, irmão. Vem para cá para frente, vem louvar aqui, vem orar aqui. Senhor, eu quero me quebrantar na tua presença, porque eu sinto que eu preciso me quebrantar na tua presença, Pai. Louve o Senhor. Eu estou em tua presença para te adorar, e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Eu estou em tua presença, te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. E amor é esse, capaz de abrir mão, o bem mais precioso que alguém pode ver, o teu próprio filho. que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Não mede o sacrifício para me salvar, e para me salvar a minha vida por inteiro. Coloca a mão no teu coração, querido, apenas como um ponto de contato. Eu quero orar por você. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, nos quebrantando diante de ti, Pai. Acima de tudo, Senhor, queremos te pedir perdão se muitas vezes negligenciamos, Senhor, a tua voz, a tua palavra. Pai, nós não queremos entender isso não, Pai. Nós estamos aqui apenas para aceitá-lo, para dizer, Senhor, eu aceito os teus planos, eu aceito os teus projetos, Senhor, mas muda a história da vida do teu servo, da tua serva que está aqui nesta manhã. Muda, Senhor, a história agora, Pai, em nome de Jesus. Muitas vezes nós temos nossos questionamentos, Senhor, na nossa mente, queremos entender coisas que não nos competem, Senhor. E por querer entender, muitas vezes nós saímos da tua presença porque não entendemos. Não, Pai, não queremos mais entender nada. Nós só queremos aceitar, Senhor.
Senhor, nos ensina a aceitar, Senhor, a aceitar a Tua palavra como ela é, Senhor, aceitar os Teus projetos como eles são, aceitar as Suas atitudes, Senhor, aceitar a maneira com que o Senhor conduz a nossa vida, Pai. Senhor, nos perdoa se muitas vezes levantamos julgamento ao próximo. Nos perdoa se muitas vezes lançamos, Senhor, o pecado e o erro do irmão, Senhor, na face do irmão. Perdoa isso, Pai. Perdoa, Senhor, porque somos falhos. Somos falhos. Ainda nos falta, Senhor, entender, Senhor, o que é o amor. O amor que não mede sacrifício. O amor que não se ufana, não se ensoberbece, não se ressente do mal. O amor que caminha na verdade, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nos ensina a amar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, queridos. Em nome de Jesus. Que Deus te dê paz na tua vida. Que o Senhor dê paz no teu coração. Que o Senhor te dê paz. Que amor é esse? Capaz de abrir mão. Presta atenção nisso, irmão, que você está cantando. Capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o teu próprio filho. Que amor é esse? Que amor é esse? Não mediu o sacrifício Não mediu sacrifício para te salvar, meu irmão, minha irmã. para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Incomparável amor incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz vencer. Incomparável amor incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz vencer. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o teu próprio filho. Que amor é esse? Não mediu o sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Para me salvar e para restaurar a
minha vida por inteiro. É para Ele que você vai aplaudir esta manhã. As palmas não são para mim, é para o Senhor. Então dê o melhor. Aleluia. Glória a Deus.